Bom, vamos aqui iniciar mais uma aula de Física, Física 2. Vamos estudar agora a parte da frente 3 da nossa apostila, certo? Vamos falar de calorimetria. Dentro de calorimetria, vamos ver a parte que já iniciamos de calor sensível, o que é calor latente, certo? Então, calorimetria se divide em calor sensível e calor latente. Mas para esta aula estamos voltados apenas para o calor sensível. E o que vamos ver nesse tipo de conteúdo? Veremos definição de calor e temperatura, que eu sei que todos já conhecem, que vimos isto no ano passado. Então, eu vou aqui fazer apenas uma revisão. Temos também alguns exemplos relacionados ao calor sensível, de capacidade térmica, calor específico, variação de temperatura. Então, tudo isto está relacionado à calorimetria. Tudo bem? Vamos adiante. É a frente 3, certo? A frente 3 do nosso livro está na página 942. Vamos adiante? Bom, então vamos lá primeiro para a definição de calor. Mas vem aquela velha pergunta: o que é calor? Eu tenho aqui uma imagem na qual eu tenho um objeto, o primeiro cara aqui em vermelho, que ele está a uma temperatura A. Temos um corpo aqui azul, que ele está a uma temperatura B. E vemos que a temperatura do corpo A ela é maior do que a temperatura do corpo B. E tem uma seta me dizendo que está passando algo do corpo A para o corpo B. E ele chamou esse algo de calor. Pois bem, então podemos definir o que é calor. Calor é a energia que passa sempre de um corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, está aqui embaixo a definição. É a energia em trânsito que se desloca obrigatoriamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura até que seja atingido o equilíbrio térmico. Ou seja, vai acontecer essa passagem de energia de um corpo para o outro, melhor dizendo, de calor de um corpo para o outro, até que eles, ao final do processo, atingem a mesma temperatura. Tudo bem? Outra definiçãozinha muito legal e diferente de calor, que muita gente confunde, é a temperatura. E o que é temperatura? Tenho aqui nessa imagem o Sol, muito quente de Teresina, e temos aqui do lado um termômetro, que mede a temperatura devido a este Sol. Então, o que é temperatura? É o que ele me diz aqui. É uma medida associada ao nível de agitação térmica das partículas de um corpo ou um sistema físico. Ou seja, o Sol aqui, ele emite partículas muito quentes que vão entrando em contato com outras partículas a seu redor até que chegam até a gente. Quando um corpo ganha muita energia, ele ganha uma velocidade maior. Então, se ele ganha uma energia e ele ganha essa velocidade, consequentemente, ele vai ganhar um aumento de temperatura. Por quê? Porque a temperatura mede nada mais, nada menos do que a agitação dessas partículas que compõem um corpo ou um sistema. Então, temperatura é uma medida, é uma grandeza física de medida, diferente de calor. Calor é uma grandeza de energia. E, para terminar, a gente temos aqui um termômetro que mede uma maior temperatura, no caso, quando tem sol, e temos nos casos, por exemplo, dos ar-condicionados, que o termômetro atinge menores temperaturas. Então, qual a diferença desses dois? Primeiro, neste primeiro caso aqui, a gente tem que o sistema ao redor do termômetro, ele possui umas partículas com uma velocidade muito grande, diferentemente do ao seu redor, que a velocidade dessas partículas, por estar frio, ou seja, por a energia delas ser menor, elas têm uma menor velocidade e, consequentemente, vão ter uma menor energia, porque a agitação delas vai ser menor. Então, está aí a diferença. Nós dividimos a calor em dois tipos de calores. O primeiro que a gente vai estudar, que é calor sensível, e depois o calor latente. Mas qual a diferença destes dois calores? Neste primeiro exemplo, eu tenho aqui um líquido que está sendo aquecido por uma chama.
eu tenho aqui antes, e a gente tem aqui do lado deste líquido um termômetro que mede a temperatura em graus Celsius. E temos a outra aqui no lado direito, a mesma chama, sendo aquecendo este líquido, isto aqui depois, e vemos que o termômetro ele mede uma temperatura maior do que anteriormente. E ele diz que ocorre uma variação de temperatura, é o que ele chama de sensível. Então, o que é mesmo calor sensível? É quando um corpo recebe ou cede calor, variando sua temperatura, mantendo constante o seu estado de agregação. Então, isso chamamos de calor sensível. No calor latente, temos aqui também no lado esquerdo uma chama que está aquecendo aqui gelo dentro de uma determinada bacia e também existe um termômetro dentro desta bacia que mede uma certa temperatura. E ele diz aqui do lado, que na legenda, que é um gelo que está sendo derretido por conta desse calor que ele está recebendo. Após um certo tempo, vemos aqui que a mesma chama continua a transmitir energia para a bacia com gelo, porém vemos que o gelo já está quase que completamente derretido. Mas o mais importante é que no termômetro a temperatura é a mesma do inicial. Ou seja, quando eu ainda tinha gelo, ele marcava uma temperatura. Quando o gelo se derreteu quase completamente, a temperatura permanece a mesma. O que é o calor latente? É quando um corpo recebe ou cede calor, variando seu estado de agregação, mantendo constante a sua temperatura. Então, no primeiro caso, vimos que era um calor responsável para mudar a temperatura. Calor sensível é o quê? O nome já diz, ele é sensível. Ele muda apenas a temperatura e deixa o estado físico do jeito que ele estava. No segundo, calor latente, vemos que é um calor que está associado à variação do estado físico da matéria. Ele não mexe na temperatura, a temperatura permanece a mesma, porém ele muda o estado. Neste caso do exemplo aqui, ele mudou do estado sólido para o estado líquido, mantendo, porém, a temperatura constante. Então, está aí a diferença. O que vamos estudar aqui é apenas, por enquanto, nessa aula de hoje, é apenas o calor sensível. Vamos agora aqui falar um pouco da quantidade de calor e como também a massa influencia nessa quantidade de calor que um corpo recebe. Eu tenho aqui, deste primeiro lado, aqui, lado esquerdo, eu tenho que, neste sistema, que eu tenho líquido dentro, uma vasilha com líquido dentro, e este sistema ele recebe uma certa quantidade de calor que, o que acontece com isso? Ocorre uma variação de temperatura. Então, o líquido aqui recebe uma quantidade de calor, consequentemente, ele varia esta temperatura. No segundo caso, o que temos aqui? Nós temos também uma vasilha com o mesmo líquido, porém com uma quantidade de massa muito maior. E o que acontece? Vemos que ocorreu também a mesma variação de temperatura, igual no caso do primeiro caso. Porém, o que foi que mudou? Mudou que a quantidade de calor que eu forneci para este sistema foi N vezes Q. Ou seja, se eu mudei a massa de um corpo, para que ocorra esta variação de temperatura igual, eu tenho que também aumentar a quantidade de calor para este corpo. Um corpo recebe menos calor, o outro que tem maior massa tem que receber maior calor para que ocorra essa mesma variação de temperatura. Então, vamos lá. Para massas de uma mesma substância que sofrem a mesma variação de temperatura, nós temos algumas observações. Se as massas dos corpos forem iguais, então a quantidade de calor para que ocorra a mesma variação de temperatura tem que ser igual. No segundo caso, se a massa M1 é N vezes maior do que a massa N2, então a quantidade de calor Q1
para que ocorra a mesma variação de temperatura que Q2, ela precisa ser maior N vezes do que Q2. Por quê? Porque a sua massa é N vezes maior. Vamos agora iniciar o cálculo do calor sensível. Ou seja, vamos aprender como se calcula a energia que passa de um corpo para outro. Mas antes desta definição, precisamos também entender outra grandeza física necessária para este cálculo, que é a capacidade térmica de um corpo. E o que é mesmo esta capacidade térmica? Podemos interpretar ela como sendo uma resistência à variação de temperatura de um corpo a uma determinada quantidade de calor atribuída. Ou seja, essa grandeza física, ela resiste à variação de temperatura de um material. Se ela for grande, a variação de temperatura por uma determinada energia recebida vai ser pequena. É o que mostra aqui na nossa equação, que define capacidade térmica, que é a quantidade de calor perdida ou ganho, dividido pela variação de temperatura. Esse daqui significa um delta. Como eu tenho um programa um pouco mais avançado com cálculos, usamos esse tipo de delta mais específico. Porém, também quer dizer variação de temperatura. A unidade de medida desta grandeza é caloria por grau Celsius. Lembramos que não é a unidade do sistema internacional, porque energia aqui está definido como caloria. Porém, no sistema internacional é o Joule. Vamos para outro tipo de grandeza que vai ser muito importante para a definição de calor sensível, que é o calor específico. Tem um errozinho aqui é calor específico, e podemos interpretar essa grandeza como sendo também uma resistência à variação de temperatura por unidade de massa de um corpo a uma determinada quantidade de calor atribuída. Quando eu falo aqui por unidade de massa de um corpo, quer dizer que o calor específico ele está relacionado a um certo tipo de substância, Beleza? É também uma resistência da variação de temperatura, porém por unidade de massa. Ou seja, eu preciso saber qual substância é para medir essa resistência de variação de temperatura. Essa grandeza física ela é própria de um material, ou seja, o valor desse cara aqui de um material é diferente do outro. E ela não muda de acordo com que aumenta ou diminui sua massa. Eu preciso apenas identificar que substância é, independente do tamanho ou do seu peso, da sua massa, que é diferente da capacidade térmica. Vamos ver que a capacidade térmica de um corpo, ela muda de acordo também com que eu mudo a sua massa. E é o que eu vou mostrar agora no vídeo aí adiante. Prestem bem atenção. Bom, no slide passado, vimos aí a definição de duas grandezas físicas muito importantes. Uma delas, o calor sensível, que vimos que está relacionada à substância de um corpo, e a capacidade térmica, que é uma resistência que o material tem em variar sua temperatura, ou seja, de mudar sua temperatura. Mas primeiro vamos lá, calor sensível, por exemplo, deste brinquedo aqui de plástico. O plástico, esse tipo de plástico, ele tem um calor específico próprio, que é diferente deste papel, que é diferente deste balão, que é diferente deste palito de fósforo. Ou seja, ele tem um calor específico próprio, ele tem uma grandeza própria para cada material. Capacidade térmica é um pouco diferente. Ela não depende da substância em si própria, ela também depende da sua massa. Ou seja, se eu tenho uma substância e mudo a sua massa, a resistência em variar a temperatura de um corpo também muda. Por exemplo, eu tenho um balão aqui cheio de ar e tenho um balão cheio de água. Transmitir calor primeiro para o corpo com ar vazio. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos calcular o tempo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 segundos para o balão estourar. Vamos contabilizar o tempo necessário para o balão com água. Então vamos lá. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e por aí vai. Já dá para saber que aumentou a resistência desse material em aumentar a sua temperatura. Vendo aí o vídeo e a diferença de capacidade térmica e de calor específico, vamos agora definir a quantidade de calor que passa de um corpo para o outro. Podemos escrever também a capacidade térmica, isso aqui é visto experimentalmente, certo? Então, podemos definir a capacidade térmica como sendo a massa vezes o calor específico de um corpo. Vimos aí que a massa, ela é responsável por mudar esse cara aqui. Ou seja, a capacidade térmica de um corpo, ela muda dependendo da massa desse cara. Então, por isso que podemos relacionar o calor específico e a massa de um corpo e definir, assim, a capacidade térmica. Sabendo também que a capacidade térmica no slide anterior era dado por isto, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir MC, vai ser igual a Q sobre ΔT. E aí podemos definir a quantidade de calor de um corpo. Ou melhor, a quantidade de calor que passa de um corpo para outro. Ou energia que passa de um corpo para outro. Então, eu preciso destas três grandezas físicas para definir a outra grandeza de energia que a gente chama de calor. Então, esta é uma equação que iremos usar. Isto aqui foi definido também presencialmente. Tenho certeza que vocês têm escrito aí no caderno toda a demonstração desta equação. A unidade de medida dela de energia é calorias, isso aqui para medida nos nossos problemas, porém no sistema internacional de medida que nós usamos de energia é o Joule. Tudo bem? Então vamos aí para frente e vamos ver agora os exemplos. Fazer aqui alguns exemplos relacionados ao calor sensível, ao cálculo deste calor. O homem utiliza o fogo para moldar os mais diversos utensílios. Por exemplo, um forno é essencial para o trabalho do ferreiro na confecção de ferraduras. Para isso, o ferro é aquecido até que se torne moldável. Considerando que a massa do ferro empregada na confecção de uma ferradura é de 0,5 kg, que a temperatura em que o ferro se torna moldável é de 520 graus Celsius e o calor específico do ferro vale 0,1 calorias por grau Celsius, por grama vezes grau Celsius, assinale a alternativa que fornece a quantidade de calor em calorias a ser cedido a essa massa de ferro para que possa ser trabalhada pelo ferreiro. Dado, ele diz que a temperatura inicial do ferro é de 20 graus Celsius. E a resposta é quais destas letras? O que é que eu quero calcular? Eu quero calcular a quantidade de calor necessária que esse ferro precisa absorver para que ele chegue a uma temperatura de 520 graus Celsius, que é a temperatura que eu posso moldar esse ferro. Então, é isso que a questão me pede. Primeiro, para me resolver, o que é que eu preciso? Da equação do cálculo do calor, que é o quê? A massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Quais foram os dados que a questão me deu? Está aqui. Ele me deu a massa, que é de meio quilo, 500 quilogramas. Ele me deu a temperatura inicial, que era de 20 graus Celsius. E também me deu a temperatura final, que é de 520 graus Celsius. E também o calor específico. O que é que eu preciso fazer? Apenas substituir na equação. Receita de bolo. Então, substituindo aqui os valores, a massa é 500, calor específico 0,1, a variação de temperatura 500. Vemos que o ferro precisa receber 25.000 calorias de energia para ele chegar a uma temperatura de 520 graus Celsius. Então, tranquilo, um exemplo muito fácil de resolver. No exemplo 2, ele diz assim: um corpo de massa igual a 500 gramas aquecido por uma fonte térmica cuja potência é constante e igual a 100 calorias por minuto,
absorve integralmente toda a energia fornecida por essa fonte. Observe no gráfico a variação de temperatura do corpo em função do tempo. Calcule o calor específico da substância da qual o corpo é composto, bem como a capacidade térmica deste corpo. Ou seja, ele está dizendo que em 30 minutos esse objeto partiu de 10 graus Celsius e atingiu uma temperatura de 50 graus Celsius. Este calor específico, eu preciso da mesma equação. A equação do cálculo do calor, que é isto aqui. E vou conferir os dados que a questão me deu. A massa está aqui. A variação de temperatura eu já coletei no gráfico. Ó, fica 50, que é a temperatura final, menos 10, que é a temperatura inicial, que dá uma variação de temperatura de 40. Tudo isso aqui em um tempo de 30 minutos. Então, tem aqui variação de temperatura 40 graus Celsius em um tempo de 30 minutos, que também está aqui. E a potência que esse objeto recebeu foi de 100 calorias por minuto. Ou seja, isso aqui é a quantidade de energia que o material recebeu por minuto. Então, vamos lá. Substituindo os valores, eu tenho a massa, tenho a variação de temperatura. Para eu determinar quem é o Czinho, eu preciso calcular a quantidade de calor que esse material recebeu, que na questão ele não me deu. Porém, ele me deu quem? A potência. Quem é a potência? É a quantidade de energia que eu recebo por um determinado tempo, que está aqui. Se eu passar esse tempo para o outro lado multiplicando, eu determino quem é o quê? Então, está aqui. Então, quem vai ser o calor? Vai ser a potência vezes o tempo. Substituindo os valores, potência 100, o tempo 30 minutos, eu tenho que o calor é de 3.000 calorias. Está faltando aqui a unidade, mas aqui é calorias. Então, em 30 minutos, a quantidade de energia que esse objeto absorveu é de 3.000 calorias. Então, substituindo 3.000 aqui na equação, nós temos que vai ser o calor específico, vai ser 3.000 dividido por 20.000, e aí obtemos um resultado de 0,15 calorias. A unidade aqui também está errada, mas aqui é graus Celsius, é grama vezes graus Celsius, certo? A unidade aí não está certa, mas o cálculo é este, receita de bolo. Tranquilo? Então, estou aqui passando para vocês alguns exercícios do livro, da apostila, da página 949 a 950, questões de 1 a 10, são questões todas relacionadas a este conteúdo, ao cálculo do calor. Dúvidas eu estarei tirando no CADES, o WhatsApp ou pelo Zoom, lembrando que no Zoom vai ser no dia da aula, que na próxima semana teremos uma aula online, tranquilo? E eu vou tirar dúvida nesse dia e resolver algumas questões. Então, muito obrigado, espero que tenham gostado e até a próxima. E, se puderem, fiquem em casa. Tranquilo? Tchau, tchau. Até a próxima.